Bem-vindos, boa noite a todos aqui presentes. Bem-vindos que assistirão posteriormente à gravação desse encontro sobre a lua cheia de abril de 2024, que é também a lua cheia de Hanuman, que é a lua cheia que vem a seguir do Chaitra Navaratri, as 9 noites das deusas. Sendo a nona noite Ramanavami, foi Ramanavami, né? O nascimento do Senhor Rama. E a lua cheia a seguir é a lua de Hanuman. Quem chegou um pouquinho antes pôde ouvir o mantra de Hanuman. Muito belo esse mantra, ele se chama Hanuman Bajrang Ban. Eu vou deixar o link desse vídeo com esse mantra de Hanuman nas descrições dessa gravação, né, no formato de YouTube, para quem quiser acessar. A lua cheia será amanhã, dia 23, às 20h48, terça-feira. Quem quiser anotar, 20h48, dia 23 de abril, aqui para o hemisfério sul, oeste. Que é também dia de São Jorge, né? Quer dizer, este ano, a lua cheia de Hanuman está ocorrendo junto com a comemoração de São Jorge, né? 23 de abril é dia de São Jorge, e também uma celebração dedicada ao povo todo que veio da África para cá. Dia forte, né? Amanhã, terça-feira, dia de Marte, se faz uma relação de Hanuman com Marte, né? Por conta desse aspecto guerreiro de Hanuman, e Marte também. Arjuna tinha em sua quadriga uma bandeira, né, fincada na parte superior da quadriga, uma bandeira com a imagem de Hanuman, que é símbolo de vitória. Tanto Mahabharata quanto Ramayana possuem duas figuras, cada um possui uma figura feminina de imensa importância, que é a Draupadi, no Mahabharata, e Sita, no Ramayana. E praticamente tudo que acontece é em função delas, né? Principalmente as grandes batalhas, é em nome delas. Então, Hanuman tem essa fama de resgatador de princesas. Tem uma história de Hanuman bonita no Ramayana, que Lakshmana foi ferido e só uma erva podia curar ele. Mas a erva não tinha naquela região, só numa região
longe a beça. E aí Hanuman não perdeu tempo e voou até esse lugar, né? E os macacos, eles são mamíferos, né? Tem pelos, mas eles saltam, né? Eles podem dar salto quase como... Não chegam a voar, mas é um salto que lembra o voo de um pássaro, né? Eles têm essa aerodinâmica. E Hanuman, então, ele deu um salto e foi até essa montanha, tal dessa erva só tinha numa certa montanha. Quando ele chegou na montanha, ele viu tantas ervas que ele não sabia qual era aquela específica, como que ele ia pegar aquela erva específica e levar para tratar Lakshman. Lakshman é o irmão mais novo de Rama. Então ele decide fazer o quê? Ele decide levar a montanha inteira, então ele arranca a montanha. Então a gente vê muito essa imagem de Hanuman voando, carregando uma montanha no alto, assim. Essa montanha é a que tem a erva, né, específica para tratar Lakshman. É, quando ele voa a montanha, os pedaços da montanha caem em diferentes locais, né? Então, toda a região lá, Bharatavarsha, existe alguma montanha, do tamanho que for, que dizem que essa montanha é um pedaço da montanha. Então, é também uma montanha de Hanuman, né? Porque caiu em diferentes locais, né? Até em Vrindavana caiu um pedaço da montanha lá também. E aí, chegando com a montanha no lugar onde Lakshmana estava doente, pôde-se pegar a erva específica para tratar ele. E ele fica bom, né? Ele se recupera. Então, Hanuman seria aquele das causas impossíveis. As causas que parecem impossíveis, que não tem solução, não tem saída. Hanuman, querido Hanuman, para ele não há limites, né? Não existe a palavra impossível, porque ele é o próprio emblema da fé, né? Para quem tem fé, nada é impossível. Então, Hanuman é celebrado nessa lua cheia a seguir, na continuidade, né, do Chaitra Navaratri, né? Chaitra Navaratri é na lua crescente, e aí termina na nona noite, e a lua cheia é a 15ª noite da lua crescente, que é então amanhã. Chama Purnima, a lua plena. A lua plena da luz do sol. Então, vocês já devem estar vendo à noite a lua mais cheinha, né? Já, hoje a gente já vê a lua como cheia, né? Só faltam 24 horas para ela chegar no plenilúnio total, no auge da lua cheia. No instante seguinte, ela já começa a minguar. Então, o horário será amanhã às 20h48, que é o exato momento do plenilúnio. Ok? Estou recebendo mais mensagens, o pessoal falando, mas essa lua cheia não é a lua de Buda, né? Então, a lua de Buda, Buda Purnima, é na noite seguinte, no dia seguinte, do Narasimha Chaturdasi. O Narasimha Chaturdasi será entre 21 e 22 de maio, e aí 23 de maio é a Buda Purnima. O Buda Purnima não vem após não é a lua cheia após Navaratri. É a lua cheia após Narasimha Chaturdasi.
Esse ano está tudo um pouquinho meio adiantado, meio, né, mais à frente, por conta de ser um ano bissexto. Estamos no ano bissexto. Então, o calendário lunar, o dia lunar ele é mais curto que o dia solar, né? Então, outra referência para Buda Purnima é que a lua deve estar no Nakshatra Vishaka, por isso o nome é Vesak, né? Vishaka. Mas esse ano não vai ser por conta disso, por causa do ano bissexto, não vai ser. A lua não estará no Nakshatra Vishaka, estará no Nakshatra Anuradha. E a lua cheia de amanhã, no Nakshatra Swati, que é a lua cheia em Libra. Sol em Áries e lua cheia em Libra. Eu vou compartilhar com vocês o mapa para vocês verem. A 10 graus de Libra, com Sol a 10 graus de Áries, né? Já 10 graus de um signo é a entrada do segundo decanato daquele signo. Então, o Sol a 10 graus de Áries já se encontra no decanato do próprio Sol, e a Lua a 10 graus de Libra já se encontra no decanato de Saturno. Saturno, ele está, já desde o ano passado, início do ano passado, aspectando o Leão, né? Porque ele está em Aquário, então o oposto de Aquário é Leão, então ele está aspectando o Leão, aspectando o signo que o Sol é regente, então essa relação de Lua em Libra, né? No decanato de Saturno, e o Sol no decanato do Sol, traz esse sentido um pouco da relação Saturno com o Sol, que é uma relação conflituosa, porque tem vários motivos, né? Que a gente aprende na astrologia védica. Um deles é porque existe uma história, um conto, de que Saturno, que se chama Shani, ele é um dos filhos de Súria, o deus do Sol. E só que é um filho que o Sol, tipo, dá as costas, né? Ele, ele vai em busca de sua primeira esposa, Sanya, ele vai em busca dela e dá as costas para a segunda esposa, que é Chaya, que é a mãe de Shani. Então, ele dá as costas para essa segunda esposa e o filho, né, que teve com ela. E sai em busca de Sandinar, Sangya, que que representa a aurora, né, o nascer do sol, o sol nascente. E Chaya, que quer dizer sombra, a palavra Chaya significa sombra, ela representa o sol poente, o crepúsculo, né? O, o ocaso também é chamado assim. É poente, ocaso, é o lugar onde o sol se põe. Esse lugar onde o sol se põe é o oeste, e o lugar onde o sol nasce é o leste, opostos, né? O sol sempre nasce a leste e sempre se põe a oeste. Na astrologia védica, na astrologia em geral, né? O leste é o ascendente. E o ascendente ele ocupa a primeira casa do mapa da gente. O leste é sempre a direção do ascendente. O ascendente está sempre na direção do leste. E o oposto desse ascendente é por isso chamado de descendente, né? Que é onde o Sol desce, a direção oeste. E o ascendente é onde o Sol sobe,
acende, surge, aparece, que é na direção leste. Então, essa direção oeste, essa direção leste, na astrologia védica, nós dizemos que ah, que é o lugar da manifestação do sol, né? Do nascer do sol. E a gente só sabe qual é o nosso ascendente se souber a hora que a gente nasceu. Então, se faz uma correlação, né, simbólica de que o nosso nascer é como um nascer do sol. E a nossa vida, né, é como esse cruzar do sol no céu, e a morte é o sol se pondo. A nossa morte é o sol se pondo. Então, por isso se diz que o sol ele é o Atman. É o Atman que nasce através, né, por meio de um corpo, ele nasce através de um corpo, e ele tem essa experiência existencial por meio deste corpo, que no fim da vida se põe, tal como o sol se põe. Então, faz um ciclo, né, de nascimento, vida e morte, entendeu? Então, o sol que nasce a leste, cruza o céu, chega lá no zênite, no alto, que é por volta do meio-dia, e se põe no final do dia, antes da noite, no oeste. Esse lugar onde o sol se põe possui uma regência natural de Saturno. E esse lugar onde o sol nasce possui uma regência natural do próprio sol. Tá? Quando a gente tem uma lua cheia, né, que está acontecendo a partir de decanatos, a lua no decanato de Saturno, a lua está em Libra, no decanato de Saturno, início do decanato, o segundo decanato de Libra é de Saturno. Ele vai de 0 a 20 graus de Libra. O segundo decanato de Áries é regido pelo próprio Sol. Vai de 10 graus de Áries até 20 graus de Áries. Tá? Então, isso nos faz fazer uma relação entre Sol e Saturno. E aí a gente vai olhar como é que está, então, no céu de hoje essa relação Sol-Saturno. Bem, o Sol está em Áries desde o dia 13, 14 de agosto. Desculpa, 13, 14 de abril, agora. O Sol está em Áries. Fica até 15 de maio. E Saturno está em Aquário. Então, o Sol ele fica 30 dias passando por um signo. Saturno fica 2 para 3 anos no signo. Então, está desde janeiro do ano passado em Aquário e se retira de Aquário só no ano que vem, 2025, lá para abril, maio, março, abril, maio. Ele se retira de Aquário. Então, 2024 ele está em Aquário. Estando ele em Aquário, se fala que quando Saturno está no signo, ele vai aspectar a terceira casa de onde ele se encontra. Então, Aquário, Peixes, Áries. Se Saturno está em Aquário, ele está aspectando Áries. Se o Sol está em Áries, Saturno está aspectando o Sol. Então, está havendo, no momento, uma interação, né, entre Sol e Saturno, devido ao aspecto que Saturno está enviando para o Sol. Porém, no momento que o Sol foi para Áries, no dia 13, 14 de abril agora, ele começou a formar uma conjunção com Júpiter, que está em Áries desde abril do ano que vem. E se retira agora 1º de maio. Antes que o Sol saia, 15 de maio de Áries, Júpiter já saiu em 1º de maio, depois de um ano de permanência em Áries. Então, nessa lua cheia, essa é a última lua cheia que nós vamos ter com Júpiter, com Lua em Libra e Júpiter em Áries, né? São signos opostos. Porque para Júpiter voltar para Áries, só daqui a 12 anos.
né? Então, essa conjunção de Sol e Júpiter em Áries tem como proposta, né, agora, imediatamente, trazer um pouco de luz a esses momentos tão bélicos, né, que vem acontecendo já há uns 2 anos, né? 1 ou 2 anos. Já não lembro mais quando começou a guerra na Ucrânia. Acho que já tem mais de 1 ano, né? E Gaza, já é algum Gaza mais recente. Quando o Sol, que em Áries é o lugar de sua exaltação, se encontra com Júpiter, né, em Áries, há uma intensificação nesse interesse de poder, né? E o aspecto de Saturno para Áries, o que Saturno olha, aspecto em latim quer dizer olhar, aspecto, spectare, olhar. Então, Saturno está olhando para o Sol, se ele está aspectando, se ele está em Aquário, aspectando Áries, se tem Sol e Júpiter em Áries, ele está aspectando, está olhando para o Sol e para Júpiter, né? Então, para onde Saturno olha, ele faz com que aquilo ali demore. Às vezes nem demora tanto, mas dá uma impressão de que nunca acaba, que não tem fim. Porque Saturno ele é o natural cara da longevidade. E por isso da duração das coisas. Como as coisas se estendem no tempo. Saturno ele é o planeta do tempo. Ele na Grécia chama Cronos, que quer dizer tempo, né? Um nome que Saturno tem é Kaladeva, que é o deus do tempo. Então, assim, vamos precisar que tanto Sol quanto Júpiter saiam de Áries para que esses dois saiam do aspecto de Saturno. Então, a gente já sabe que o Sol sai de Áries, vai para Touro no dia 15 de maio, e Júpiter sai de Áries, vai para Touro no dia 1º de maio. Ainda tem mais um outro planeta que fica em Áries, que é um planeta distante, chamado Urano, mas esse só sai de Áries ano que vem, que aí ele vai. Acho que esse ano ele chega a entrar em Touro um pouquinho, retrograda, volta para Áries, se eu não me engano, vai ter um movimento assim. Ele já vai dar um respiro ali em Touro, mas vai voltar para Áries, depois ele vai para Áries definitivamente. Se não fizer isso esse ano, de entrar em Touro e voltar para Áries, vai fazer isso ano que vem. Vai entrar em Touro, volta para Áries, depois vai para Touro definitivamente para ficar 7 anos em Touro. Então, vai sair da margem de Saturno, pelo menos. Urano não sei se vai sair, mas Sol e Júpiter sim. Porque a gente tem que pensar lá na frente também, né? Lá no final, já a partir de março, abril ou maio do ano que vem, Saturno vai para Peixes, e quando ele for para Peixes, ele vai começar a aspectar Touro. Então, ele vai voltar a aspectar o signo de. Não sei se ele vai conseguir aspectar, vai aspectar, não vai aspectar Júpiter mais. Esse aspecto foi mais agora, durante o ano 2023, 2024. Então, essa lua cheia está, de um certo modo, trazendo essa dinâmica da relação de Saturno com o Sol, né? O Sol também é um planeta determinador do tempo, porque ele determina as horas que passam e também os meses ao longo do ano, de um ano, né? O Sol também ele tem uma relação com o tempo. Na verdade, a astrologia é a ciência do tempo, né? Então, todos os planetas estão vinculados ao fator tempo, não tem nenhum que esteja fora disso. Só que alguns assumem mais concretamente nesse sentido do tempo, né?
Por exemplo, Mercúrio, ele está ligado ao tempo no nosso ritmo respiratório, por exemplo, né? Então, todos os planetas eles têm uma ligação com o tempo, mas Saturno ele é aquele que traz um sentido de tempo de uma maneira mais severa. E o Sol, ele é a força, né, o vigor que consegue dar conta do tempo, né? Se vocês repararem, a gente pode até ter um domínio do espaço, né? O que é uma invasão de território, né? É dominar o espaço, né? Quando você muda para um outro lugar, sua mudança muda de residência, muda de lugar de trabalho, você vai ocupar um outro espaço. Então, um espaço dentro de um certo limite, né? Porque como que a gente vai ocupar espaço em outros planetas, como é que a gente vai ocupar espaço no espaço sideral, né? Mas o espaço aqui, dentro do plano que a gente está, a gente pode se mover nele, né? E ocupar. Mas o tempo não tem, o tempo ele é administrável, mas a gente não tem como ter um domínio do tempo, porque o tempo simplesmente passa. Ele vai e passa. Então, Libra é também Sol é lugar da exaltação de. Aliás, Áries é o lugar da exaltação do Sol, e Libra é o lugar da exaltação de Saturno, e a lua cheia está acontecendo em Libra. Bem no centro de Libra, né? Segundo decanato de Libra, começando o segundo decanato de Libra, onde aí reside um nakshatra, uma mansão lunar, né? Um asterismo lunar, que nós chamamos ela de Swati. Esse é o nakshatra que a lua vai estar na lua cheia, né? Hoje ainda está em Chitra, cada noite é uma, né? Que a lua fica. Amanhã está em Swati. Aí, vou explicar para vocês um pouco que nakshatra é esse, né? Chaitra Navaratri significaria que se traz esse significado de que a lua cheia acontece no nakshatra Chitra, mas não é bem assim, né? Porque uma coisa são mansões, são estrelas no céu, outra coisa é a fase da lua, que é a lua se afastando, se aproximando do sol. E outra situação são as estrelas no espaço sideral. Então, Swati ela é o nakshatra que vem a seguir de Chitra. Então, o nome do Navaratri foi Chaitra Navaratri por conta do nakshatra Chitra. Mas a lua cheia mesmo, no seu plenilunio, ela está acontecendo amanhã, às 20h48, no nakshatra Swati, que vem a seguir do nakshatra Chitra. Tem alguma coisa semelhante entre esses dois? Tem, porque assim, a sequência de tudo na astrologia, das casas, dos signos, dos nakshatras, dos decanatos, até a sequência dos planetas, tem uma interligação, né, nessa sequência, elas não são soltas, né? Tudo está interligado. Então, se Swati vem a seguir de Chitra, existe algo de parecido entre as duas. Chitra começa em Virgem, termina em Libra, tem 2 padas em Virgem, 2 padas em Libra, e aí nós temos Swati, que pega de 6 graus e 20, né? De 6 graus e 20 até 26, seria isso? Não, acho que mais. De Libra. Pega 13 graus e 20 de Libra. Começa a 6 graus e 40 e tem que somar mais 13 graus e 20. Se fosse 13 mais 6, seria 19, né? 19, 20, isso, até 20 graus, tá certo. De 6 graus e 20 até 20 graus de Libra se encontra o Nakshatra Swati. A palavra Swati normalmente é traduzida como espada, né? E Chitra é representado por uma joia brilhante, tipo um diamante, um coral, uma pedra reluzente, assim, né? E Swati é representado por uma espada. Mas também, Swati tem também representações de pedras também brilhantes, tais como as safiras, né?
Existe uma safira amarela, muito rara. Ela tem um nome diferente. Ela é muito mais encontrada no território indiano. Rubi é considerada uma safira vermelha, tem safira azul, né? Existe a safira amarela, que é muito rara. E muito cara. Mais rara, mais cara. Porque Swati é uma estrela amarela. É uma estrela amarela, uma gigante amarela que se fala, né? Porque ela é imensa. Conhecida pelo nome de Arcturus na astronomia, que, na verdade, não está exatamente na constelação da Balança, que é Libra, mas numa constelação próxima a Libra chamada Bootes. Bootes, na mitologia grega, é um caçador de ursos. Ah, isso, e essa estrela, Arcturus, a palavra Arcturus literalmente quer dizer urso. Então, Swati, ela é Arcturus, é essa estrela. Ah, que é considerada uma estrela na astrologia védica de grande poder, porque ela é a residência de Vayu, o deus dos ventos. E também se coloca como... Existem duas estrelas residências de Saraswati, uma é Shravana, que fica na constelação da Águia, e outra é Swati, que fica na constelação de Bootes. O nome dele é Bootes, nome da constelação. Bootis. É, é, essa estrela, Swati, né, se faz uma relação também com a deusa Saraswati, pelo nome, né? Swati pode significar espada. Só que não é exatamente uma espada referente a Áries, né, que realmente pega nas armas. Áries é um signo que pega em armas, pega em bombas, pega em armas, né? Um signo que está ligado à guerra. Libra não. Libra está relacionado às vezes, a estratégia da guerra, ou então as articulações, a, os, as tentativas de acertar os acordos, né, entre os dois lados, sabe? Libra é diferente, Libra é regido por Vênus. Então, Libra é um signo que tem muito a ver com a justiça. E também é um signo totalmente ligado à diplomacia. Enquanto Áries, não. Áries, ele não. Áries, ele simplesmente vai de cabeça, é o carneiro que vai de cabeça. A Libra é uma balança. Um carneiro é criatura, né, da natureza. Uma balança, não, foi invenção humana. O ser humano inventou a balança. Então, Libra tem elemento ar, Áries é fogo, né? Então, Sol em Áries exaltado, elemento fogo predominante, né? Libra já é outro aspecto, elemento ar, né? A constelação da balança, regência de Vênus. É um sentido completamente contrário. Então, Libra preza pela justiça, pela, é, pela recíproca, pelo entendimento entre as partes, e para isso ela usa a diplomacia. Libra é, entre os signos, o signo da diplomacia, nenhum outro é. Também relacionado a leis, a esfera das leis, das normas, dos códigos penais, isso tudo tem a ver com Libra também. É um signo que é regido por Vênus. Vênus na astrologia védica é considerado um brahmana, né? Tipo um sacerdote, e um mestre também. Shukracharya, Vênus, é um mestre. Ensina ética, ensina certas condutas morais, assim, tem a ver com o Shukracharya. Shukracharya, ele tem essa intenção, né, da civilização, de como civilizar, né? Então, o Libra é um signo de civilizar, né? Porque a guerra é considerada um procedimento não civilizado, né?
Até porque quem mais sofre na guerra são os civis, né? Então, é um ato contrário a uma civilização. Uma civilização, ela é calcada em quê? Cultura, né? Justiça, ética, educação, né? E todas as coisas que você já sabe que uma civilização pode, então, através disso, florescer. A guerra, ela destrói, né? Então, não tem chance para esse florescimento, tem que começar tudo de novo do zero. Então, Libra tem esse lado também de sustentar, né, as condições da vida humana. Então, na astrologia védica, a gente considera que Libra é um signo que está ligado às relações humanas. Então, essa espada de Swati não é exatamente a espada que fere, ela é conhecida mais como a espada do discernimento, que ajuda a gente a distinguir o falso do verdadeiro. Como Titra também tem essa questão do falso e do verdadeiro, Nakshatra Titra, né? Porque Nakshatra Titra, no processo evolutivo através de Nakshatras, Nakshatra Titra, você identifica o falso e o verdadeiro. Você consegue distinguir o que é um e o que é o outro, o que é falso e verdadeiro, a partir da sua capacidade de observação. Virgem, né, que é analítico, signo de Virgem, analítico. Swati é quando você, depois de identificar, né, isso é falso, isso é verdadeiro, isso é, isso contribui para a minha evolução, isso não contribui para a minha evolução. Aí Swati levanta a espada para separar o joio do trigo, né? É quando você abraça aquilo que vai te levar ao seu propósito e abre mão do que não vai te levar. Então, Swati, ela tem um aspecto de renúncia, né? Aquilo não está contribuindo, então eu deixo de lado. Tem esse procedimento que não acontece de forma abrupta. Acontece depois de muita tentativa, depois de muita reflexão, depois de muita avaliação, de ponderação. Olha os pratos da balança aí, né? Ponderando, pensando uma, duas, três vezes, e aí você conclui, e aí você usa a sua espada. A espada, então, é utilizada para separar o joio do trigo. Por isso, essa estrela é conhecida como aquela que corta os nós que prendem ao passado. Então, ela tem esse aspecto libertador do passado. Os nós que prendem ao passado são nós que não deixam que a gente siga em frente, que a gente caminhe adiante. Então, essa lua cheia, ela está cheia desse assunto. Esse é o assunto dessa lua cheia, dessa próxima lua cheia de amanhã, né? O exercício do desapego, né? E também ela é conhecida como aquela que vai por si só, sem depender da opinião dos outros, ou seja, livre das influências, né? Que estão por aí, né? Existem muitos tipos de influências, né? Moda é influência, tendência é influência, a opinião alheia é influência, né? Em geral, quando a gente fica muito identificado com a opinião alheia, a gente vive mais para agradar os outros, né? Então, Titra tem essa questão de agradar. E aí, quando chega em Swati, isso é derrubado, porque o propósito, ele conta mais, entende? Com todos nós, cada um de nós que nasce aqui, né? Estamos aqui agora. Temos um propósito para ser alcançado e realizado. Então, Swati, ela é o caminho do meio, né? É quando a gente chega na metade do caminho para se alcançar finalmente esse propósito.
Interessante porque se considera que Hanuman é filho de Vaio, então, filho do deus do vento. E ele é também, porque como Shiva, ele habita vários elementos, ele habita o sol, habita a lua, ele habita o fogo, o ar, né? A água, a terra, Shiva. Então, se considera que como Shiva habita o ar e Hanuman é filho de Vayu, assim como Bhima, né? Bhima também é filho de Vayu. Então, Hanuman é Shiva. Quando Shiva participa do Ramayana, ele é Hanuman. Entendeu? Então, por isso Hanuman não tem, para ele não existe limites, né? Ele vai, tem uma cena que questionaram a respeito a respeito da devoção dele por Sitarama, e ele respondeu que os meus senhores, né, meu senhor e minha senhora, né, meu senhor ama minha senhora Sita, habitam dentro do meu peito, do meu coração. E aí ele vai e prova isso, né? Prova que eles realmente estão no coração dele, que ele abre o peito assim, ele, com as próprias mãos, ele abre o próprio peito. E lá estão Sita e Rama dentro do peito dele. Quando a gente vai a Rishikesh e visita lá o centro do yoga, né, onde acontece o festival do yoga anual, tem uma estátua imensa de Hanuman, exatamente com o peito aberto, Sitarama dentro do peito. Então, Hanuman, ele tem a ver com Swati, né, porque Swati é regida por Vayu. E também é um nakshatra de transformação, ah, porque a história grega ela é muito interessante. A história de grega, porque é a história de Calisto. Calisto é uma mortal que Zeus seduz e tem um filho de Zeus chamado Butes. E aí Hera, que é a esposa de Zeus, fica zangada e aí resolve transformar Calisto em uma ursa. Só que o filho de Calisto é um caçador de ursos. Então, Butes, caçando o urso na floresta, vê a mãe em uma forma de urso e não identifica que é a mãe, e ele começa a correr, né? A tentar lançar a lança nela. Ou seja, ele estaria ali para matar a própria mãe, que a mãe estava sob a maldição de Hera na forma de uma ursa. Mas, em um certo momento, eles se olham nos olhos, quando já estava assim na hora H, né, do momento derradeiro. Ele, olhando nos olhos da ursa, ele vê a mãe, ele enxerga a mãe dele. E aí ele não, não consuma o ato. E com isso, com essa experiência, ele tem uma transformação total, assim, né? Ele sai daquele lugar primitivo de caçador de animais e ele se torna o contrário, ele se torna, é um mito de ressignificação. Ele se torna o protetor dos animais. Existe uma história parecida também nos Vedas, de um caçador chamado Mrigari, que ele ficou meio ruim da cabeça e começou na floresta, assim, meio num delírio. Ele, com o arco e flecha dele, que ele é muito bom no arco e flecha, ele começou a acertar em todos os animais. Tirar aqui um pouquinho o mapa, né? Começou a acertar em todos os animais que ele via, ele ia acertar, só que ele acertava de um certo modo, ele devia conhecer a acupuntura, né? Ele acertava de certo modo no animal, que o animal não morria, ele ficava para morrer, mas não morria. Então, aquele monte de animais espalhados pela floresta, tudo agonizando, né? Porque ferido,
de uma maneira quase mortal. E aí um sábio caminhando pela floresta viu aquele cenário, assim, tipo filme de terror, e ele pensa, né? Quem está fazendo isso? E aí ele avista Mirgari já ali atrás de uma moita, preparado já para acertar mais um animal da floresta. E aí o sábio fala: pare, pare agora de fazer. Que isso que você está fazendo? Você é louco? Aí ele falou: eu sou um caçador. Sim, mas se você quer caçar um animal para levar para sua família, para se alimentar, é uma coisa. Agora, o que você está fazendo aqui não é uma caça justa. E aí o Vigário falou: mas é que eu sinto um prazer muito grande em ver que eu acertei nesses animais e que eles estão sofrendo por minha causa. Assim, deflagrou um transtorno mental psicopata, assim, né? Isso em pleno Bhagavad Purana. E aí o sábio falou: ih, meu filho, você está doente. Como ele era um caçador, mas respeitava os sábios, né? Ele falou: eu estou doente? Sim, se você está dizendo que eu estou doente, então eu devo estar doente, porque você é um sábio, você sabe das coisas. Então eu devo estar doente mesmo. É, você está doente e você precisa de um tratamento para você ficar bom. E aí, com isso, o Brigário falou: tá bom, o que que eu faço? Senta aqui debaixo dessa árvore e começa a repetir essa palavra mântrica que eu vou te passar agora, e você vai ficar repetindo ela, repetindo, repetindo, até eu voltar aqui de novo. Aí o Brigário, tá, qual palavra é? A palavra é Mara. 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 Então, o sábio não, o caçador sentou lá e começou a repetir Mara, 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 repetindo, repetindo. Tinha tanto repetir que Mara virou Rama. Então ele não falava mais Mara, Mara, falava Rama, 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 né? Ele começou a repetir o nome de Rama. A palavra Rama significa prazer supremo. E Mara significa morte física. Então, ele foi curado, né, dessa relação com a morte física através do prazer supremo. Um belo dia, o sábio, chamado Narada, volta ao lugar. E aí, está lá Mirigari, bonitinho, lá repetindo uma Rama, 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 em êxtase. Somente em êxtase. E aí o sábio, well done. Bem feito, né? Muito bem feito. Ele se recuperou, ele está curado. E aí, Brigari, ele vê Narada de longe e reconhece: meu mestre veio se encontrar comigo. E aí, ele corre na direção do mestre para poder oferecer suas reverências, tocar os pés dele. Só que entre ele, o Brigari e o Narada, havia uma fila de formiguinhas. Então, o Brigari, ele faz o quê? Ele vai até o mestre dando pulos para não acertar, pisar em nenhuma formiga, porque isso foi a prova, então, de que realmente ele não tinha mais intenção de matar nenhum ser vivo. E Narada ficou ao ver, viu que realmente ele tinha se transformado. Então ele falou: seu nome não é mais Brigari, que Brigari quer dizer caçador de veados. Seu nome agora é Valmiki, que é o protetor das formigas. Então, Valmiki se tornou um Muni. Valmiki Muni, ele é o autor do Ramayana. Ele escreveu o Ramayana. Uhum. Sim, ele não só escreveu o Ramayana, como educou os filhos gêmeos de Rama. E agora eu não lembro o nome. É Kusha, né? Um é Kusha, o outro eu não lembro o nome. Os filhos gêmeos de Rama, ele educou os meninos, como um sábio, né? Que educa.
os príncipes. Então, essa é uma história de transformação também, do primitivo, né, para um nível sutil, né, da dimensão inferior para uma dimensão superior. Então, o Swati, ele é um nakshatra que traz essas transformações assim extraordinárias na nossa vida, né? Bem, tem outras coisinhas acontecendo que eu achei bem interessante. Vou compartilhar aqui com vocês o novo mapa. Uma é o fato de que Marte está mudando agora, né? De hoje para amanhã, ele está saindo de Áries e chegando em Peixes. Então, esse período dele em Áries terminou, agora ele fica em Peixes por um período. E Vênus, que está em Peixes, né? Nessa lua cheia, está mudando para. Peraí. Marte saiu de Aquário, me perdoe. Marte saindo de Aquário no dia de ontem para amanhã, hoje para amanhã, Marte saindo de Aquário e chegando em Peixes, isso. E Vênus em Peixes, saindo de Peixes e chegando em Áries, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo isso está acontecendo, né? Então, Peixes é o lugar de exaltação de Vênus, Vênus está saindo daí, indo para Áries. E Marte, que rege Áries, está entrando em Peixes. Então, como se, a gente pode ver, inclusive, o Marte está como Dharma Karaka e Vênus está como Atma Karaka, né? Porque Vênus está 29 graus e Marte está 0 graus. 29 graus de peixes, Vênus, e Marte 0 graus de peixes. Vênus entra por conta disso está em Gandanta, né? Mercúrio não está mais, mas ainda está retrógrado. Então, nós temos ainda a sequência planetária que já vem falando já há um tempinho. Todo Navaratri eu falei sobre isso. Agora Saturno, estava Saturno e Marte em Aquário, agora só está Saturno em Aquário. Vênus, Mercúrio, Marte, Mercúrio, Vênus até amanhã, depois de amanhã, no máximo. Rahu em Peixes, Netuno em Peixes. Urano, Sol, Júpiter em Áries, né? Então, uma sequência planetária. E a Lua lá do outro lado, sozinha. Então, quando a Lua está sozinha assim, a gente diz que ela está em queimadruma, mas não durante uma Lua cheia, né? Porque ela está tendo aspecto do Sol. Quando ela for para Escorpião, que ela vai sair da cheia, vai entrar em minguante, através da constelação de Escorpião, que é o signo de queda dela, né? Escorpião é a queda da Lua, em minguante, já no início da minguante. Aí, sim, ela fica em queimadruma. Ela fica em queimadruma, não, só o tempinho que ela ficar em Escorpião, que vai ser a partir do dia 24 até dia 26, né? Então, esses 2 dias aí, um lua em Escorpião em queda, depois de uma lua cheia, Marte entrando em Peixes, Vênus entrando em Áries, é de esperar alguma coisa, tá? Até porque Escorpião, ele está recebendo 2 aspectos. Está recebendo aspecto de Saturno, porque Saturno aspecta o 10º signo a partir de onde ele está. Se ele está em Aquário, está aspectando Escorpião. E Rahu, ele aspecta os signos no mesmo elemento que ele se encontra. Como Rahu tem peixe, ele está aspectando Escorpião e Câncer. Então, o Escorpião está recebendo 2 aspectos, de Saturno e de Rahu. Quando Júpiter for para Touro a partir de 1º de maio, aí Escorpião vai começar a receber aspecto de Júpiter, que vai ser um pouquinho melhor para o Escorpião. Tudo isso são trânsitos, né, pessoal? Assim, para isso vocês precisam observar seus mapas de nascimento, né? Se tem planetas em Escorpião, se tem planetas em Leão, se tem planetas em Áries, se tem planetas em Libra, se tem planetas em Peixes, porque está tudo sendo mexido aí. Esses, principalmente, estão todos ativados, né?
Quando a Lua está em Libra e Marte está em Peixes, Marte aspecta a Lua. Então, mais um aspecto de Marte, entendeu? Então, sempre que a gente pensa assim, aspectos de Marte, aspectos de Saturno, aspectos de Rahu, esses três planetas, na astrologia védica, são considerados planetas maléficos, né? Então, vamos ver o que vai vir a partir da Lua cheia. Pode ser que até essa lua cheia possa estar produzindo algumas tentativas ou alguns procedimentos diplomáticos, algumas resoluções, assim, né? No contexto, eu falo mais global, pode ser, mas não parece que são sustentadas por muito tempo, né? Por conta desses aspectos, tá? Que eu estou descrevendo para vocês. Então, é isso. Se alguém quiser fazer um comentário ou fazer alguma pergunta. Boa noite. Alguém quer? Tô vendo que só tem fera aqui, né? Ana Paula, todo mundo de Otisha. Carolina, Miriam, Cristine, Fernanda, Jaqueline, Angélica, pessoal que está estudando, Cris, está estudando Jyotisha. Quem não está, sejam bem-vindos, curso Seu Signo Solar Védico começa amanhã às 20 horas, ainda dá tempo de se inscrever, apareçam, mesmo que você não consiga assistir a aula amanhã, essa aula será gravada e disponibilizada, e você pode acompanhar o curso, as aulas, dentro do seu próprio horário, né? Não precisa estar ali presencialmente no horário da aula, né? Porque a aula vai ser gravada. Você precisa fazer a inscrição para que você possa entrar no grupo onde os links são disponibilizados para as aulas, os links das gravações, vão todos para o grupo, né? Então, bem-vindos quem quiser participar. É a primeira vez que esse curso acontece, dando ênfase ao Sol, no momento que o Sol está em Áries, exaltado, né? Muito bom. Ok, pessoal. Eu tenho uma perguntinha Eu sabia que você aqui, tinha, estava aqui só. esperando, sentindo. Então, como o Marte ele vai entrar em Peixes, né? E o eclipse aconteceu ali em Peixes, isso dá assim, uma, uma amalgamada naquela energia do eclipse. A gente pode estar esperando algum tipo de energia similar, assim, entre Marte e o eclipse? Sim, é, é assim. Quando teve o eclipse, Marte ainda estava em Aquário, conjunto a Saturno, né? Então, quando o planeta Eris faz conjunção, um planeta que é mais rápido que outro, né? Porque Marte é mais rápido que Saturno. Fica em conjunção com um planeta que é mais lento. Passa um tempo, uma temporada ali com aquele planeta. Depois se muda para outro, ele carrega com ele a energia daquele planeta para outro lugar que ele vai, para outro signo que ele vai. E assim por diante, né? No caso de Marte, Marte é um planeta que tem um tempo razoável. Ele pode ficar um mês e meio, 2 meses, máximo 2 meses e meio, passando por um signo, dependendo da moção dele, né? Do ritmo dele. Mas pode ficar muito mais tempo, de 6 a 7 meses, se ele retrograda em um único signo. Que aí ele entra no signo, começa a ficar vagaroso, daqui a pouco retrograda, e aí depois, até sair da retrogradação, voltar ao ritmo normal, isso pode levar 6 a 7 meses. Às vezes, Marte faz isso entre dois signos, né? Ele retrograda, volta para o signo anterior, né? Às vezes ele faz assim. Esse ano, a retrogradação de Marte será no final do ano em Câncer. Então, ele está no ritmo dele, nesse momento, no ritmo dele normal.
né? Que é ficar um mês e meio, dois, um signo, máximo 2 meses um signo. Normalmente é um mês e meio que ele fica. 40 dias, 60 dias, assim, que ele pode ficar no signo. Então, quando teve o eclipse, Marte estava em Aquário junto com Saturno. E agora, que o eclipse já foi, né? Foi dia 8. Agora ele entra em Peixes. Ele entra onde o eclipse esteve, aconteceu, né? O Sol não está mais lá, a Lua não está mais lá, mas tem planetas lá. Tem principalmente Urano. Então, a chegada de Marte no lugar onde ocorreu o eclipse, trazendo a energia de Saturno, com certeza, ele pode gerar alguns abalos aí, né? Se considera assim, que quando o eclipse é lunar, isso é uma coisa muito generalizada, né? Pode ter aí suas exceções, mas, em geral, quando o eclipse é lunar, o efeito é a catástrofe natural da mãe natureza. O eclipse é solar são as catástrofes que são causadas pela mão do homem, né? Então, por exemplo, começar a lançar dronezinhos, né? No país do outro, Irã joga Israel, Israel devolve para Irã. Isso são movimentos humanos, não é a natureza que está causando isso. Agora, se um lugar específico, um vulcão começa a expelir lavas, aí isso já é da natureza, né? Sempre foi assim por muito tempo. Hoje as pessoas têm aí, não sei se é conspiração, teoria da conspiração, o que que é, mas que, por exemplo, a chuva agora torrencial em Dubai foi provocada por mãos humanas, não foi uma coisa da natureza, né? Mesmo? Nossa, isso para mim é novo. Você tem que procurar chama HAARP, HAARP. Seria esse sistema de causar alterações climáticas, né? Um deles são os tais dos aviãozinhos que ficam passando, fazendo listas no céu, fazendo aqueles quadrados, aquelas listas assim. Um deles seria isso. Estaria alterando as condições climáticas e aí provocando, evitando que uma coisa aconteça aqui e aí causando que outra coisa aconteça lá, né? Isso no planeta todo, né? Pegando tudo, oceanos, países, tudo. Então, assim, eu brinco que Indra foi despedida, né? Despediram Indra, né? Indra que é responsável por isso. Bom, mas aí fica ali, né? E se estuda nas escrituras é que eclipse lunar causa questões da natureza, eclipse solar são os seres humanos que provocam, né? A natureza provoca, no lunar, eclipse solar, ser humano que provoca as situações catastróficas, né? As coisas que atingem um grande número de pessoas. Eclipses afeta mais um grande número de pessoas do que uma pessoa individualmente. Eclipse tem mais poder para atingir coletivo do que o indivíduo, né? Vocês podem perceber isso, que eclipse não afeta tanto a gente no nível pessoal. Os trânsitos planetários afetam muito mais do que eclipses, mas os eclipses sempre pegam uma experiência coletiva de um grande número de pessoas, que acaba tendo morte em grande número, né? Por isso, né? É aquela coisa que pega de surpresa. Então, a chegada de Marte aí, para ficar um tempo, né? Não tenho aqui de cabeça o tempo que Marte vai ficar em Peixes, mas esse período pode sim trazer exatamente porque ali foi onde ocorreu. É como se ali ocorreu um evento, ocorreu eclipse, né? Então, eclipse ele sempre deixa um rastro. Aí Marte chega, né, e vai ativar esse rastro, né? Quando Marte está em Peixes, ele aspecta Virgem, que é onde está Queto, ele aspecta Sagitário, e ele aspecta Libra. Então, por isso que essa lua cheia está tendo o aspecto de Marte, né? Ok, pessoal. Tá bom? Assim, ficou bom para você a resposta? Ficou boa. Eu só fiquei na dúvida se, por exemplo,
como os eclipses acontecem em pares, então o primeiro eclipse foi lunar e esse foi solar. Então aquele primeiro não tem influência nenhuma nesse solar, assim, ele não tem por ser lunar, ele não teve uma predominância, que o que mais forte é o solar, com relação aos planetas nos pontos dos eclipses, né? A validade daquele outro eclipse, ele durou uma semana, digamos assim, o primeiro, que foi o lunar. Não. Eclipses em signos mutáveis podem durar meses, efeitos podem durar Meses, meses. né? E às vezes efeitos de eclipse solar ou lunar em signos mutáveis, né? Porque no caso peixes e virgens são, né? Signos duais, né? De mutabilidade. Então, pode até acontecer antes do eclipse, próxima ao eclipse e até antes, né? E não a seguir. Ou antes e também a seguir, né? Os eclipses, quando acontecem em signos fixos, que aí, no caso teria que ser em touro, com escorpião, ou leão com aquário, né? Aí não, os efeitos eles podem vir bem depois. Quando vem depois, ou são efeitos cujo os efeitos eles se arrastam no tempo, eles ficam ali acontecendo, né? Dando efeito, causando efeitos, mais efeitos, né? Quando são em signos fixos, né? E já quando são nos angulares, que aí seria Câncer com Capricórnio e Áries com Libra, que não é o caso agora, né? Aí são normalmente efeitos que acontecem de maneira abrupta e podem ser solucionados também com velocidade, né? Então, quando é nesse signo, mas tem que acompanhar, né? Porque Rahu e Ketu, eles permanecem aí nesse eixo do Peixes e Virgem, respectivamente, até abril do ano que vem, né? Porque eles começaram em novembro. Até abril do ano que vem, eles estão aí nesse eixo. Aí depois eles vão para Leão Aquário. Aí vão ficar 1 ano e meio em Leão Aquário. Aí será eclipses em eixo fixo, de signos fixos, constelações, né? Vai variando assim de acordo. Mas o eclipse lunar tem tanta força quanto o solar, né? O que acontece é que a Lua, ela está nesse efeito de queimadura já há um tempo, já talvez mais de 2 meses, porque então, nós estamos tendo essa sequência planetária aí parada direto, né? Aquário, Peixes, Áries, né? E a Lua, então, quando a Lua é muito mais rápida, daqui a pouco, quando a gente vê, ela está em queimadruma. Isso já aconteceu um tempo atrás, a gente ficou acompanhando a queimadruma da Lua, e que a Lua ela fica sozinha, sem fazer conjunção com planeta nenhum, e algumas vezes até sem receber aspecto de planeta nenhum, né? Que é o que vai acontecer quando ela mudar para Escorpião agora. Principalmente porque Escorpião é um signo regido por Marte, tem aquela subregência de Plutão, né, que está em Capricórnio, mas Escorpião está sendo aspectado tanto por Saturno quanto por Urano nesse momento. Então, a Lua em queda, Escorpião e minguante, né? Vai ser logo a seguir essa Lua cheia, né? Então, estejamos atentos, principalmente quem tem planetas em Escorpião, ficarem bastante atentos, não, né? Não se... a astrologia ela não é para assustar, né? A astrologia é como se fosse assim, vai chover, põe guarda-chuva, né? Ela é mais, em vez de ser preditiva, é preventiva, né? É uma prevenção, né? Isso, Ananda, é uma prevenção. Não é para a gente assustar, para a gente estar, na verdade, mais consciente, mais atento, né? Mas tem situações que tem que ser, que é o processo de cada um, né? A gente pode dizer que tem situações que são inevitáveis, que está dentro do processo de cada um. Apesar do aviso, de tudo mais, a pessoa
passa, né, por uma situação específica. Eu não digo só ruim, uma coisa boa também, né? Por isso é importante ter esses acompanhamentos anuais do mapa anual, revolução solar, trânsitos, né? Para a gente ficar mais assim, porque é uma ciência que está a serviço, né? É uma luz que nos tira da ignorância, né? Traz a luz, afugenta a escuridão, para a gente ficar com mais luz, com mais consciência, mas não é para ficar paranoico. Usar a astrologia para ficar paranoico, Não tem não. sentido, né? Não. É fonte de Mas saber. só para acrescentar, então, o Marte ele entra em Peixes amanhã, 23 de abril. Ele vai ficar até 1º de junho. Oh, 1º de junho. bastante tempo, mês de maio todo, né? Então, uhum. Tá, legal. Bem, maio é mês das mães, das Muito amor. noivas, né? Das mães e das noivas. Boa noite, pessoal. Bom estar com vocês depois aqui de Navarato e Gostoso. A gente se encontra logo, logo. Ok? Namastê. Hariom. Boa Gratidão. noite, obrigada. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.